meio ruim. Obrigado por me lembrar. Eu vou repassar aqui. Obrigado, Alisson. Eu não recebi a notificação aqui do chat. Eu vou repassar o que eu já falei, então, só para poder ficar gravado. Então, basicamente, né, gente, nós vamos falar aqui do circuito PLL. É um circuito extremamente importante para a gente, porque ele tem uma série de aplicações. Especificamente para aquilo que vocês já discutiram, ele tem aplicações nos processos de modulação, tanto analógica quanto digital, mas digital é um assunto que a gente vai falar mais à frente, tá? Para modulação AM, eu havia discutido com vocês que a gente precisa ter um sincronismo de fase e frequência entre as portadoras, né, geradas lá no transmissor. Então, o transmissor ele vai ter uma portadora do transmissor, o sinal vai propagar e o receptor vai ter uma portadora gerada localmente para poder demodular o sinal. Isso ocorre, né, na MDS-BSC, na MSSB, na MVSB, em alguns tipos de modulação analógica em amplitude. E aí, essa portadora do receptor e do transmissor, elas precisam ter um sincronismo de fase e frequência. A portadora gerada no transmissor, no processo de transmissão aqui, ó, ela pode ter alterações de fase e de frequência, ela vai ter, né, devido aos fenômenos de propagação da onda eletromagnética ou do sinal. Para a onda eletromagnética é mais significativo, né? A gente tem espalhamento, reflexão, difração, que vão alterar a fase e frequência dessa onda portadora que leva a informação. E o receptor ele vai ter a portadora gerada localmente. Ela precisa ter a mesma fase e a mesma frequência do transmissor. Eu conheço a portadora do transmissor, mas ela sofreu alterações no caminho que são aleatórias. Depende do meio onde a gente está, onde o sinal está sendo propagado. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso usar um circuito para poder garantir que eu tenho esse sincronismo de fase e frequência, e é o circuito PLL. Vocês vão ver na hora que a gente falar do princípio de funcionamento, a hora que eu explicar como que funciona esse circuito, vocês vão ver que ele obtém esse sincronismo de fase e frequência. Perdão. Para a modulação FM, o circuito PLL ele é usado como demodulador. Tá? Então, ele é capaz de pegar um sinal que chega, que é recebido lá no receptor, né? Modulado em FM e extrair a informação desse sinal, tá? Extrair aí a informação que a gente tem, a variação que a gente tem na frequência. Bom, pessoal, aí a gente vai falar que essas são as aplicações, a gente vai explicar o princípio de funcionamento e falar dos parâmetros com um pouco mais de detalhes no material que foi proposto aqui para vocês. Tudo bem até aqui? Aí tá tudo bem. Tá, deixa eu... Bom, tem esse artigo aqui, lá do Instituto Newton Braga, que o professor Anthony propôs no roteiro para vocês. Eu acho esse artigo aqui, ele tem algumas coisas que são muito bem explicadas, algumas coisas que são um pouquinho mais complicadinhas de entender por ele, que eu acho que lá no vídeo, que também foi proposto no roteiro, fica um pouco mais claro, e no outro vídeo que eu vou mostrar para vocês também. Então, eu vou dar uma passada aqui só nesse artigo, e depois a gente já vai para o vídeo, né? Ele fala aqui da importância desse circuito PLL, né? O nome PLL é uma sigla, Phased Locked Loop, né? Que pode ser traduzido aí como elo travado em fase ou laço travado em fase, né? A gente tem, é um sistema realimentado, então é um sistema que a saída influencia na entrada, por isso esse nome aí de loop. Esse locked e o locked é de travamento, o objetivo dele é travar uma frequência, sincronizar uma frequência, tá? E fez, né, de fase. Eu falei com vocês que é usado para garantir sincronismo de fase e frequência. Na verdade, pessoal, essas duas coisas andam juntas. A gente tem uma relação entre um negócio que a gente chama de fase instantânea de um sinal e frequência instantânea de um sinal. Eu não sei se vocês chegam a ver aqui com esse nível de detalhes, tá? Mas basicamente, a frequência instantânea é a derivada da fase instantânea no tempo. Vocês já viram operação de derivada? Não sei se vocês veem aqui no técnico.
Eu acredito que não. Que normalmente é para disciplinas de cálculo. Mas, assim, é um tipo de operação que se faz com sinais, com funções, de uma forma geral. Peraí. De uma forma geral, tá? E só queria mostrar para vocês que existe, então, uma relação entre a frequência e a fase. Então, quando eu falo lá, Phase Locked Loop, PLL, ele vai fazer o travamento da fase? Vai, e da frequência também, consequentemente, porque esses dois parâmetros do sinal, eles estão ligados, tá? Então, ele tem aplicações, né? Em circuitos de comunicações, que é nosso foco, instrumentação digital, DSP, que é processamento de sinais digitais, dentro de microcontroladores, circuitos de sinais analógicos e assim por diante, né? Ele fala aqui, né, que são encontrados em receptores de AM, receptores de FM, moduladores e demoduladores, os modems, né, sintetizadores de frequência. O PLL também pode funcionar como multiplicador de frequência. Ah, eu tenho um sinal aqui, eu quero multiplicar a frequência dele por 2, por 3 e assim por diante. Também posso, né? Por estar associado a receptores de AM, FM e assim por diante, eles estão presentes nos celulares, nos telefones sem fio, muitas aplicações aí que envolvem transmissão, principalmente de onda eletromagnética. Beleza? Ele tem um desenho aqui, nesse material, do diagrama em blocos. Eu não vou entrar no desenho aqui desse diagrama em blocos aqui. Eu prefiro usar o diagrama em blocos que está lá no vídeo para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, esses gráficos aqui. E aí, depois eu volto aqui para falar desse parâmetro que é faixa de captura. Mas, basicamente, o vídeo que foi pedido para vocês assistirem é esse vídeo que está aí, tá? Esse outro diagrama em blocos aqui, eu gosto um pouquinho mais... acho um pouco mais didático, um pouco mais fácil da gente entender. Nós temos o funcionamento do PLL baseado nesse diagrama de blocos aqui. Nós vamos ter um circuito comparador de fase, é a primeira etapa, né? Onde a gente vai injetar o sinal de entrada, o sinal que a gente quer sincronizar. A saída desse comparador de fase é inserido num filtro passa-baixas e a saída desse filtro passa-baixas é inserido num oscilador controlado por tensão. Vamos entender aqui todo esse procedimento, tá? Mas a saída desse oscilador controlado por tensão, ele é realimentado lá na entrada para realizar a comparação de fase. Então, vamos entender primeiro o que é essa comparação de fase aqui, pessoal. Basicamente, esse comparador de fase, ele vai comparar, como o próprio nome diz, né, a fase de dois sinais de entrada, sinal 1 e sinal 2, tá? E na saída, ele vai injetar, vai jogar um sinal na saída, né? Que vai corresponder ao erro, à diferença que a gente tem entre esses dois sinais. Para vocês entenderem o princípio de funcionamento disso aqui melhor, eu vou utilizar aqui um artifício digital, mas é o mesmo que pode ser usado para o analógico, e aí no outro vídeo eu vou mostrar mais ou menos qual é a lógica do analógico, tá? Mas para entendimento aqui é mais fácil no digital. O que acontece? Vamos supor uma situação inicial aqui, que eu tenha dois sinais que estejam sincronizados em fase. Dois sinais digitais, binários aqui, tá? Nível alto, nível baixo. Que eles estão sincronizados no tempo. Deixa eu até fazer o caminhozinho aqui. Desculpa a tortura aí, gente, do negócio estar torto. Tá? E aí eu quero sincronizar, vou usar essa comparação de fase nesses dois sinais. Esse é o sinal 1 e o sinal 2. Lembrando que esse sinal 2 aqui é a saída realimentada, tá? É a saída de todo o sistema realimentado. Como é que é esse comparador de fase? Como é que a gente implementa ele? Vocês conhecem isso aqui? Como é que chama isso aqui? XOR. Uma XOR, né? XOR ou porta ou exclusivo. Para sinais binários, como é que ela funciona, né? Se eu tenho níveis lógicos diferentes aqui, ela joga 1 na saída, 0 e 1, 1 e 0, ela joga nível lógico alto.
Se eu tiver níveis iguais, 0 e 0, 1 e 1, ou baixo e baixo, alto e alto, ela joga 0 na saída, nível baixo na saída. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação em que eu tenho sincronismo de fase nos dois sinais. Os dois sinais eles estão sincronizadinhos, são iguais aí, tá? Ó, 1 ou exclusivo 1 é 0, 0 ou exclusivo 0 é 0, 1 ou exclusivo 1 é 0, 0 ou exclusivo 0 é 0 e 1 ou exclusivo 1 é 0. O sinal de saída, eu vou chamar aqui de E, né? Ele é um sinal que possui 0 volts. Sinal constante aí de 0 volts. Por quê? Como eu falei para vocês, é um erro. Se os dois sinais estão sincronizadinhos aqui, esse erro é igual a 0. Vamos agora imaginar uma situação em que eu tenho um pouquinho de dessincronismo entre esses dois sinais. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho mais retinho, aqui mais bonitinho. Firmar a mão. Então, o sinal de entrada seria esse aqui. E o sinal de saída, ele é igual, mas ele está defasado. Um pouquinho defasado aqui só. Vou desenhar aqui. Um pouquinho defasado aqui só. O que vai acontecer com o nosso sinal de erro? Então, esse é o sinal S1, o sinal S2, aqui o nosso sinal de erro, né? Olha só. Vou separar aqui cada instante de cada transição de cada um dos gráficos aqui, dos sinais, né? Para a gente poder diferenciar. Nesse primeiro instante, 1 ou exclusivo 1, 0 é 1. 1 ou exclusivo 1 cai para 0. 0 ou exclusivo 1 é 1. 0 ou exclusivo 0 é 0. 1 ou exclusivo 0 é 1. 1 ou exclusivo 1 é 0. 1 ou exclusivo 0 é 1. 0 ou exclusivo 0 é 0. 1 ou exclusivo 0 é 1. E 1 exclusivo 1 é 0. Repare que agora o sinal de erro ele tem alguns pulsos, tá? Então, esses pulsos aí eles vão representar para a gente que tem erro. Agora vamos imaginar, nessa mesma situação, que eu tenho sinais que estão bastante defasados um em relação ao outro. É difícil desenhar isso aqui bonitinho, gente, mas eu estou tentando. Daqui a pouco tem uma imagem também que eu vou mostrar, só que eu queria construir isso aqui com vocês, que eu acho que na imagem vai ficar mais claro, tá? Então, nosso sinal S1 de referência está aqui. Nosso sinal S2, eu vou colocar ele bastante defasado aqui, ó. É bastante defasado, nem vai aparecer esse terceiro pulso aqui. E aí, o que vai acontecer? Ó? Reparem. Na hora que a gente fizer o exclusivo aqui, o que nós vamos ter? Ó, aqui, 1 ou exclusivo 0 vai dar 1. Aí tem um trechinho que os dois estão em 1, vem para 0. Aí depois, o de cima fica em 0, esse aqui fica em 1 de novo. Aí tem um trechinho em que os dois ficam em 0. Aí depois, o de cima vai para 1. Um trechinho que os dois ficam em 1, então a saída da porta é 0. O de cima em 0, de baixo em 1, vai para 1. Os dois em 0 vai para 0 aqui e depois volta para 1. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma situação em que a defasagem, né, a diferença de fase que a gente tem entre esses dois sinais, ela é maior, eu vou ter pulsos mais largos, tá? Então, a largura de pulso aqui, PW, né, pulse width, que a gente fala, a largura de pulso aqui, ela é maior. Então, eu tenho uma maior largura de pulso quando eu tenho uma maior defasagem. Aqui eu tenho uma defasagem menor e a largura de pulso menor também, tá? Numa situação mais extrema, deixa eu ver onde é que eu vou arrumar espaço aqui. Numa situação mais extrema, vou mostrar aqui para vocês pequenininho, tá?
em que eu tenha 180 graus de defasagem, que seria ir para um seno, mas aqui isso significa o quê? Que onde eu tiver um no outro, eu vou ter 0 no outro aqui, tá? O que vai ter aqui, ó? 1 ou exclusivo 0 vai dar 1, 0 ou exclusivo 1 vai dar 1, 1 ou exclusivo 0 vai dar 1. Reparem que eu tenho aqui um erro constante e máximo, que eu tenho aqui, de 1 volt, tá? O nível, inclusive, DC, tá? Sinal DC. Assim como na situação do 0 aqui também, eu tenho um sinal DC. Aqui não é um sinal alternado, tá? Largura de pulso aqui menor para defasagem menor, largura de pulso maior para defasagem maior. Como que isso vai indicar para a gente um sinal? Como que a gente vai transformar isso aqui num sinal de tensão que represente esse erro? Da leitura de vocês aí, alguém consegue falar para mim? Da leitura dos estudos de vocês? Qual a pergunta? Oi? Qual que é a pergunta? Poderia repetir? Eu perguntei o seguinte: como que eu consigo traduzir, ó, largura de pulso maior, largura de pulso menor, num sinal de tensão que seja o erro? Ah, quando a defasagem é maior, eu quero um erro maior. Quando a defasagem é menor, eu quero um erro menor. Como é que a gente faria essa tradução? Coloca o que aqui? Um filtro passa-baixas. Esse filtro passa-baixas, pessoal, a intenção dele é cortar a componente AC e achar só a componente DC, que corresponde ao nível médio do sinal alternado. A componente DC é o nível médio. O que acontece? Nessa situação em que eu não tenho nenhuma defasagem, os dois sinais estão sincronizadinhos, nós vimos aí que a saída da porta exclusiva é 0, o sinal é 0, o nível médio DC dele é 0. Então aqui o erro é 0. Nessa situação aqui, eu passo a ter um erro. Com essa largura de pulso aqui menor, eu vou ter um determinado erro lá que vai valer x, tá? Um determinado erro lá que vai valer x, que vai ser representado pelo nível médio desses sinais aqui. Então, na hora que eu passar lá no filtro passa-baixas, a saída que eu vou ter do filtro vai ser um nível constante. Opa. Vai ser um nível constante proporcional a essa largura de pulsos. Então, se essa largura de pulso é menor, esse nível é menor. Quando eu jogar esse sinal aqui, esse sinal de erro no filtro passa-baixas, na saída eu vou ter o quê? Também a componente DC, um sinal constante, mas o nível médio desse sinal aqui, como o espaço do 0 é menor e o espaço do 1 é maior, o nível médio desse aqui vai ser mais para o lado do 1 do que do 0. Então, eu vou ter um nível DC aqui maior. Então, o nível DC, quando o erro é menor, quando a largura de pulso é menor, então o erro é menor, o nível DC é menor. Quando o erro é maior, a diferença de fase é maior, eu tenho um sinal com nível médio maior e o nível DC é maior. Ou seja, né, traduzindo em miúdos. Quando eu tiver mais diferença entre as fases do sinal 1 e do sinal 2, esse erro aqui depois do filtro passa-baixos vai ser um sinal de tensão maior. Se a diferença de fase é menor, esse erro aqui é menor, tá? Dentro de uma faixa aí, né? O maior erro possível seria aqui, o correspondente aqui a nível alto o tempo inteiro, e o menor erro possível corresponde a 0 o tempo inteiro. Então, reparem que a tensão de saída do filtro passa-baixas vai variar de acordo com o erro, tá? Tudo bem até aqui, antes da gente ir para o próximo bloco? Eu vou precisar apagar isso aqui para fazer o desenho. Aí, tipo assim, né? Aí esse filtro passa-baixa, para sair uma tensão média, tem que ser um filtro passa-baixa próximo de frequência de 0 Hz, né? A frequência desse filtro passa-baixas, ela tem que ser baixa o suficiente, a frequência de corte, ela tem que ser baixa o suficiente para pegar só o nível DC. Não sei se foi isso que você perguntou, mas é isso aí. Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Ela é baixa o suficiente, ela não pega nível AC. O sinal que sai dele não pode ser alternado. Idealmente, tá, gente? Na situação ideal. A intenção é que saia um sinal constante, um sinal de corrente contínua. Ok? Beleza.
Beleza. Vocês podem me interromper aí a qualquer momento também, podem ficar à vontade, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui. Agora nós já entendemos que a saída do filtro passa-baixas é um sinal de tensão que vai possuir que vai ser proporcional ao erro, à diferença de fase, ao erro de fase, à falta de sincronismo que a gente tem entre os dois sinais de entrada. Vou fazer isso aqui em cima, é melhor usar a canetinha. Tá. O que eu vou fazer com esse sinal de erro agora, então? Eu vou jogar ele dentro de um VCO, que a gente viu na semana passada. Né? C e O ali ficou parecendo dois Os. C. O que o VCO faz? A partir de um nível de tensão, ele joga a frequência na saída. Ele tem um valor de frequência na saída. Então, se esse erro é maior, eu tenho um nível de tensão maior no VCO e ele varia mais a frequência. Se esse erro é menor, eu tenho uma tensão menor na entrada do VCO e ele vai oscilar menos na frequência. E esse sinal de saída de frequência é quem? É o sinal que nós vamos jogar no comparador de fase. Então, na verdade, ele vai estar comparando quem? Entrada com a saída, que é realimentada, que é ligada na entrada de novo. De tal forma que o seguinte, pessoal, num primeiro momento, por exemplo, eu tenho uma diferença de 1 Hz, só um valor aqui, só para a gente imaginar, né? Eu tenho uma diferença de 1 Hz de frequência, e isso vai dar diferença na fase, tá? Entre o sinal 1 e o sinal 2. Isso vai gerar um sinal de erro. Vamos supor aqui que esse sinal de erro seja de 1 volt. Vai depender dos parâmetros do circuito, do projeto do VCO, das frequências que a gente está trabalhando, mas só para a gente simplificar valores, tá? Beleza. A diferença de 1 Hz dele vai provocar um erro de 1 volt. Aí, esse erro de 1 volt vai entrar no VCO e vai variar essa frequência de forma que a diferença caia. Agora eu tenho uma diferença de meio Hz. E o erro aqui vai ser menor, vou fazer proporcional, mas não precisa ser, tá? O erro vai ser de meio volt. Quando esse erro de meio volt entrar aqui, ó, eu tenho uma tensão menor. Então, eu vou continuar provocando uma variação, uma oscilação no VCO, só que menor. Aí, numa terceira situação, vamos supor que eu tenho uma diferença de fase aí de 0,1 Hz. Então, eu vou ter um erro menor de 0,1 volt. Eu ainda tenho um erro aqui. Quando eu ainda vou ter um erro aqui, o VCO vai variar essa frequência na saída de novo, a frequência do sinal de saída, realimentando ali de novo, e aí numa situação de uma diferença de 0 Hz, eu tenho uma tensão de erro de 0 volts. E aí, se eu jogo 0 aqui no VCO, ele não vai oscilar, ele não vai variar mais a frequência da saída. Ele vai manter naquela frequência que está travada. Esse é o instante que a gente chama de travamento. Eu travei o meu PLL, eu sincronizei o sinal de entrada com o sinal de saída. Não tem mais diferença de frequência nem de fase entre esses dois sinais. Tá claro? Aí, tipo assim, travou, né? Uhum. Aí, se o sinal de entrada for 10 Hz, então quando Se você, trava. se você mudar o sinal de entrada, Não, tipo, não é a diferença. Tipo, se o sinal de entrada tá 10 Hz, né? A isso. frequência, enfim. Vamos supor que eu tenho um seno aqui de 10 Hz na entrada. Aí, quando acontece o travamento, então quer dizer que a saída já fica com 10 Hz? Vai ter com os 10 Hz. Nessa configuração simples aqui, vai ter com os 10 Hz. Como eu disse, pessoal, tem uma aplicação aí. Vocês desculpem, é porque eu não conheço a voz de vocês, eu não sei quem está perguntando, porque eu teria que olhar no chat, tá? Por isso que eu não estou direcionando. Mas nessa situação aí, é para todos também, né? Como eu falei, a gente pode ter aplicação, por exemplo, de usar o PLL como multiplicador de frequência. Aí a gente coloca aqui um bloquinho que vai dividir o sinal de tensão, atenuante e tal, etc. Tem essa aplicação, se depois alguém quiser que eu mostre, explique com detalhe, eu posso fazer isso. Mas basicamente, né, vamos supor que ele está atuando como multiplicador de frequência vezes 2, aí se você injeta 10 Hz, ele vai sair com 20 Hz. Ele vai sair com o dobro aqui, caso seja multiplicador de frequência.
mas na configuração básica a ideia é essa. O sinal de entrada é de 10 Hz, após o travamento, a saída é de 10 Hz também. Vamos supor, né, na situação inicial, joguei 10 Hz na entrada, na saída eu tenho 1 Hz só. Aí ele vai aumentando com o tempo. 2, 3, 4, até chegou em 10, pá, travou. O erro virou 0, acabou. Ocorreu aí o travamento de fase e de frequência, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta aqui, gente? Ó, só a nível de... O outro vídeo aqui que eu falei que eu ia mostrar para vocês, ele fala aqui do detector de frequência, como é que ele funciona quando os sinais são senoidais, tá? Quando os sinais são senoidais, não é aquele processo, né, que a gente viu da porta lógica bonitinho lá, do sinal digital e tal, mas a gente pode, né, interpretar lá através do componente, ele interpreta como nível lógico alto, nível lógico baixo, e ele consegue fazer essa detecção de fase aqui também, tá? Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, que depois ele explica. Vamos lá. O que acontece? A gente vai ter, né, no detector de fase, no comparador de fase, né, para sinais senoidais, ó, a diferença de fase alfa menos beta. A gente espera que essa diferença ela seja pequena o suficiente para que isso aqui se aproxime do seno de alfa menos beta. Isso aqui é uma coisa da trigonometria, tá? Se um ângulo ele é pequeno o suficiente, o seno desse ângulo também vai ser pequeno, tá? Eles vão ser aproximadamente iguais. É o que a gente quer, né? Na verdade, quando a gente for falar agora de parâmetros, eu vou mostrar para vocês que se essa diferença de fase for muito grande, o PLL ele não consegue chegar no travamento, existe um limite. Então, essa diferença de fase ela é pequena o suficiente para que a gente tenha esse seno aqui de A, esse alfa menos beta, ser igual ao seno de alfa menos beta. Nós temos também que o seno de alfa menos beta é seno de alfa cosseno de beta menos seno de beta cosseno de alfa. Trabalhando aqui com algumas coisas trigonométricas, não precisa, depois a gente pode ver isso se vocês quiserem, mas não vamos entrar em detalhes aqui da matemática, não é nosso foco, né? Nós chegamos aqui nessa expressão, em que eu tenho aqui seno de alfa menos beta sobre 2, o seno da diferença dividido por 2, então aqui está ligado ao sinal de erro que a gente tem, e aqui uma componente de alta frequência, uma componente de mais alta frequência em que eu somei as duas fases, né? Eu não peguei a diferença. Como a gente está trabalhando aí na ordem de megahertz, gigahertz, isso aqui, essas fases aqui vão ser bem altas, esses valores de alfa e beta aqui vão ser bem altos, e aí isso aqui vai ter uma frequência mais alta, a gente elimina com o filtro passa baixas, ficando só com o sinal de diferença. E o sinal de diferença é o quê? É o erro. Aí a gente pega isso aqui e injeta no VCO. É um pouquinho mais chato de entender, tem um processo mais matemático, mas é a mesma lógica lá do digital que eu mostrei para vocês, tá? Então, a gente mostra o digital lá por ser mais didático para entender, mas é a mesma coisa, tá? Bom, deixa eu ver o que mais falta falar antes dos parâmetros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no vídeo, gente. Não, eu vou voltar no vídeo aqui depois. Deixa eu ir no artigo agora para mostrar para vocês esses parâmetros. Quais são os parâmetros que eu queria mostrar para vocês? Nós vamos ter dois parâmetros importantes aqui, que é a faixa de retenção e a faixa de captura do PLL. O que é a faixa de retenção, pessoal? É a faixa de frequências com a qual o PLL ainda consegue recuperar o sincronismo. Então, vamos supor que eu tenho uma frequência aqui, que eu quero sincronizar a minha frequência aqui, nessa frequência central de 1 kHz, tá? E que eu tenho uma faixa de retenção aqui com um desvio de até meio kHz para a direita ou para a esquerda. Isso quer dizer que meu sinal tem 1 kHz de frequência e eu consigo trazer qualquer sinal que esteja meio a menos ou meio a mais para esses 1 kHz. Ou seja, eu consigo, se eu tiver desde meio kHz até 1,5 kHz, eu consigo fazer essa sintonia, fazer esse travamento. Então, joguei um sinal lá em 1,2 kHz. Consigo
travar ele em 1, sincronizar ele com um outro sinal de 1? Consigo, está dentro da faixa. Um sinal de 0,3 kHz, o circuito vai conseguir levar ele para 1 kHz? Vai conseguir, estar dentro da faixa. Se eu estiver fora dessa faixa de retenção, se eu pegar aqui, por exemplo, uma frequência de 2 kHz, opa, está fora da faixa de retenção. O que acontece? Ele não consegue mais sincronizar com a frequência aqui de 1 kHz. Isso aqui tem a ver, pessoal, com aquele parâmetro que eu mostrei agora, que o matemático mesmo, que a diferença de fase ela tem que ser pequena. Então, a faixa de retenção, basicamente, é a faixa de frequências em que o PLL consegue fazer esse travamento. E a faixa de captura? O que é a faixa de captura? Reparem que ela é menor que a faixa de retenção. Essa faixa de captura é a faixa de frequências com que o PLL consegue começar a fazer o travamento. Então, o que acontece? Só para exemplificar. Se eu tiver com uma frequência de 2 kHz, eu já falei com vocês que ele não vai conseguir sincronizar. Se eu abaixar essa frequência para aqui, para 1,5 kHz, ele vai conseguir sincronizar? Não, porque estava desincronizado. Então, primeiro eu preciso entrar dentro da faixa de captura, vamos falar que é de 0,8 até 1,2 kHz, né? Então, preciso estar dentro da faixa de captura. Depois que eu estou dentro da faixa de captura, ele capturou? Ele travou? Travou. Aí, eu posso variar até 1,5, tá? Então, uma vez que o circuito foi travado uma vez, aí eu consigo variar até 1,5. Se eu passar de 1,5, ele não trava mais. Ele não chega naquela opção de travamento mais. Passou de 1,5, não chegou mais na opção de travamento. Para ele voltar a travar, conseguir travar, eu preciso entrar dentro da faixa de captura. Então, eu preciso abaixar essa frequência para menos de 1,2, ou para dentro dessa faixa, né, de 0,8 até 1,2. Ficou claro esses parâmetros aqui, a diferença? Entenderam? Tipo assim, vai de 0,5 a 1,5. A taxa de retenção. Aí, se Sim. quiser travar nessa frequência, trava. Só que quando passa de 1,5, Ele e perde esse voltar, travamento. Não faz mais esse travamento. aí para recuperar o travamento tem que entrar na faixa de captura. Isso. Aí, para recuperar o travamento, tem que entrar na faixa de captura. Depois que entrou na faixa de captura, eu posso ir até a faixa de retenção de novo. Eu posso ir até 0,5 até 1,5. Mas eu preciso entrar primeiro na faixa de captura. Ah, beleza. Tá? Bom, gente, ele fala aqui no artigo também, acabando nosso tempo, né? Que existem aí 2 tipos de detectores de fase, tá? Do tipo 1 e do tipo 2, não vou entrar aqui em muitos detalhes também. Ele dá uma comparada aqui entre esses 2 tipos, tá? Então, ó, o tipo 1 ele é sensível à harmônica, o tipo 2 ele não é. O tipo 1 ele não é sensível a ruído, então ele não atrapalha o ruído nele. O tipo 2 já. O tipo 1 ele implementa, ele adiciona ripple, né? Tipo 2 não. Faixa de captura do tipo 1 ela é menor, a do tipo 2 é maior. A diferença de fase quando o sinal é capturado, a gente tem uma diferença no tipo 1, no tipo 2 não. E assim por diante, tá? Ele fala aqui do filtro, construção do filtro, mostra que um circuito, né, demodulador de FSK, uma modulação digital em frequência com PLL. Então a gente tem 2 aqui por causa de fase e quadratura. Acho que a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Demodulação de FM, PLL aqui, ó, sendo utilizado, tá? E aí só para a gente poder rever algumas coisas aqui, vocês me dão paciência aqui de um minutinho. É muito pouco tempo, tem hora, ó. Ele está mostrando aqui, ó, a saída do comparador de fase no vídeo, tá? Ele coloca um analisador de sinal digital aqui, ele mostra, ó. Vejam bem, quando eu tenho um sincronismo bonitinho entre as 2 entradas do comparador de fase, o sinal de saída ele vai ter uns picos aqui, ó, uns pulsozinhos, mas ele tem nível 0. Nível médio, na hora que a gente passar no filtro passa baixas, ele elimina esses pulsozinhos, fica nível 0. Aí depois, ele coloca um certo desincronismo, ele desincroniza, né? Tem uma defasagem, um atraso de um sinal para o outro, eu começo a ter os pulsos na saída do comparador de fase. Depois, acho que ele não chega
a variar isso aqui, não. Varia. Ele varia sim, aí acho que ele mostra aqui no vídeo, vocês vão ver com calma, tá? Vocês já devem ter visto, na verdade. Ele mostra aqui que conforme essa diferença é maior, eu tenho a largura desses pulsos aqui maiores, e aí eu tenho uma saída maior lá no nosso filtro passa-baixas, que ele implementa com um circuito RC, tá? E depois ele mostra aqui um circuito. Eu tenho aqui um VCO implementado por meio de transistores e tudo mais. E aí ele chega a fazer a montagem do circuito. Ó. Reparem que é simples essa montagem aqui. Claro que a gente tem circuitos mais robustos em aplicações práticas, nos celulares, nos equipamentos receptores da gente, e assim por diante, né? Mas aqui funciona a nível de testagem. Então ele mostra a montagem, alimentando o circuito, colocando o sinal de entrada e pegando lá no osciloscópio, ele mostra essa situação de travamento de fase, mostra uma situação em que eu não consigo realizar o travamento, que eu estou fora daquela faixa de captura que a gente viu, né? Não entrei na faixa de captura. E aí os sinais eles ficam defasados, tá? E assim por diante. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem? Não teve mais dúvida, não. Oi, Renan? Deu para entender. Para entender? Tá. Bom, se surgir alguma dúvida depois, se vocês quiserem reassistir o vídeo agora com a explicação, talvez fique melhor e tudo mais, eu estou à disposição de vocês. Como eu estou falando, vocês estão entrando de férias, eu não vou estar dando aula na Cefet, mas eu não vou estar de férias, vou estar dando aula em outros lugares do mesmo jeito. Estou à disposição de vocês. Para quem quiser começar a fazer atividade de recuperação, para quem for fazer também, quiser tirar dúvida, mas aí eu vou colocar o prazo lá certinho para vocês fazerem após as férias também. Essa aula não vai ter questionário, como eu falei com vocês, né? E eu já vou publicar o questionário para quem quiser se adiantar da nossa primeira aula quando a gente retornar, lá no dia 15, se eu não me engano, tá? Então, na primeira sexta-feira, a primeira aula nossa, quando a gente retornar, vocês já vão ter um questionário já para vocês poderem, para a gente poder estudar e falar de um novo assunto. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais nada, vou parar a gravação.